Graças a Deus. Igreja, a paz do Senhor. Graças a Deus. Culto de Santa Ceia. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo para falar no nosso coração nesta noite, pois nós viemos, para relembrar, o sacrifício de Jesus. Com o pastor, eu lembro que ele falou pela manhã que a igreja não é um velório, não é um lugar onde nós devemos nos entristecer. Eu quero dizer para você nesta noite que é um lugar para nós realmente nos alegrarmos, porque é um lugar onde também nós vamos nos lembrar, que o Senhor, Ele deu a sua vida, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, e nós, por isso, podemos nos alegrar, podemos ter a certeza da salvação, amém? Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor, lá na carta aos Romanos, capítulo de número 6, com a morte do Senhor, com a ressurreição do Senhor Jesus, nos veio a graça, sobre a nossa vida, graça é essa que cobre, todos os nossos pecados, e nos livra da condenação eterna, amém? Gostaria que você pudesse encontrar então Romanos capítulo de número 6, gostaria que você pudesse colocar em pé, você que encontrou, em nome de Jesus, nós possamos nesta noite estarmos lendo a partir do verso de número 1, amém? Romanos capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, diz assim, a palavra do nosso Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não a morte tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vira para o seu irmão nessa noite e fala para ele assim, viva para Deus. E viver para Deus é sinônimo de alegria, Como nós ouvimos na meditação pela manhã, o crente, ele não precisa ser triste, ele não precisa andar de cabeça baixa, ele tem que ser alegre, Nós não viemos aqui só para chorar, para se lamentar, relembrar e se lamentar pela morte de Cristo, mas nós viemos aqui para nos alegrarmos, porque ao terceiro dia ele ressurgiu, e com ele nós temos o que? A certeza, a garantia da vida eterna. Isto é motivo para nós nos alegrarmos todos os dias, Se em algum momento, isso é claro, acontece nas nossas vidas, a tristeza, vir sobre você, lembre-se, Jesus Cristo te dá a garantia da vida eterna, amém? E por mais difícil que seja essa vida, tudo isso vai passar, e um dia nós reinaremos com Cristo, e esta é a razão da nossa alegria, amém? Gostaria que você pudesse nesse momento encurvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pela alegria que Ele nos tem dado, a alegria da salvação, Eu estava compartilhando um pouco com a minha esposa hoje à tarde, quanto tempo será? Quanto tempo viveremos?
Até quando eu vou estar, né, em cima dessa terra? Eu não sei, né? Mas o que me alegra, que eu vou passar a eternidade com Cristo, né? Esta é a certeza que nós temos. Esta é a certeza que nos pode trazer todos os dias a alegria na nossa vida. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite, Senhor, te agradecer, porque o Senhor, ó Deus, nos deu a certeza da salvação. Ó Deus, Jesus Cristo, o teu Filho único, ó Deus, ele veio ao mundo, ele sofreu, ele morreu, ele pagou naquela cruz os nossos pecados. Deus, e com isso nós recebemos a graça da salvação. Ó Deus, graça é essa que nos traz, ó Deus, a alegria, ó Deus, essa certeza que nos traz a alegria de que um dia nós reinaremos contigo na glória eterna. Muito obrigado, Senhor, porque nada pode nos, ó Deus, apagar esta certeza, Senhor, nem, ó Deus, as dificuldades, ó Deus, nem os momentos difíceis que certamente, ó Deus, nós possamos estar passando, ó Deus, nada, Senhor, pode, ó Deus, apagar, Senhor, a alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. E nesta noite, Senhor, nesta noite de Santa Ceia, nós viemos sim, ó Deus, relembrar o teu sacrifício único, perfeito, por amor às nossas vidas. Quando nós viemos aqui também, Senhor, como igreja do Senhor, se alegrar pela salvação que o Senhor nos conquistou para cada um de nós, ó Deus, naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aceita nesta noite o nosso louvor. Aceita, Senhor, nesta noite a nossa adoração, que realmente é devido a Ti, porque o Senhor, a Ti, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Um aplauso de alegria, amém? Quando nós estamos alegres, nós cantamos, nós aplaudimos, nós glorificamos o nosso Deus. Faça isso nesse momento, juntamente com o Ministério de Louvor, em nome de Jesus, amém? Graça e paz a todos, amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Um cântico, a gente estava, antes de começar o culto aqui, até dando risada, conversando e cantando os louvores que marcaram aí a época, né, das nossas caminhadas com Cristo. E hoje é o culto de ceia, dia de introspecção, dia de reflexão, mas também um dia de celebrar, né, morte e ressurreição de Cristo, salvação, enfim. Por isso escolhemos um tema agora bem alegre para você cantar com bastante palmas e celebrar o nome do Senhor, amém? Glória ao Senhor conosco nessa noite. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Pelo Senhor, sim, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general, O nosso general
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem faz parte desse exército, levanta a mão. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele abriu mão da sua glória, veio a esse mundo. Amém. Se entregou por cada um aqui nessa noite que está presente, por toda a humanidade, por você que está nos ouvindo através da live. Saiba que o Senhor Jesus, Ele abriu mão de toda a glória que Ele tinha e veio a esse mundo, se fez homem, veio sobre a terra e nos trouxe a salvação, nos deu um novo e vivo caminho. Amém? E a palavra do Senhor fala que Ele se esvaziou de tudo aquilo que Ele tinha, por amor a mim, por amor a você. Ele se entregou na cruz do Calvário. Mas nós estamos alegres nessa noite, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ele ressuscitou para o louvor da sua glória. E a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por você e por mim. Amém? Ele está lá do lado do Pai falando: meu Pai, toma conta daquele homem, daquela mulher, Pai, eles me servem, são teus filhos também. Eu dei a minha vida por eles, eu morri na cruz em favor deles. E o Senhor está aqui, amém, no nosso meio, porque Ele habita no meio dos louvores. Amém? E nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, declarar que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Amém? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Você pode aplaudir esse Jesus, você pode aplaudir esse Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho, aleluia, se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, cante, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho, e como
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, cante. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, não há outro igual. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. nome sobre. Jesus, Não há outro igual. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cante, príncipe da paz. príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome nome, sobre todo nome sobre todo nome. Jesus, Não há outro igual. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre este nome louvamos. Sobre este nome os demônios são expulsos. Oh, através desse nome enfermidades são curadas. Oh, nome que sobre todo nome, Pai, não há outro nome igual ao teu nome, Jesus. Ah, sobre teu nome, Senhor Jesus, nós tivemos vida novamente. Sobre teu nome, Senhor, aquele que estava morto reviveu. Aleluia. Oh, nome sobre todo nome. É por conta desse nome que estamos aqui nessa noite. Santo, Oh, santo é o teu nome, aleluia. Nome Toda sobre glória, todo toda nome. Nome sobre todo nome. Aleluia. Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Nome sobre todo. Nome sobre todo nome. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre todo nome. Deus, aleluia. Sobre todo nome. É o teu nome. Vamos cansamos de dizer nessa noite. Aleluia. Se estamos de pé é por conta do teu nome. Aleluia, Jesus. Ah, se temos vida com mudança, Senhor, Glória a Deus. é por conta do teu Aleluia. nome. Ah, Senhor, Glória a se o Deus. inferno estremece nessa noite ao ouvir Santo, o santo. teu nome, Senhor, aleluia. Aleluia. Jesus, Aleluia. Jesus, Aleluia. nome sobre
Ele se fez homem e habitou entre nós, Senhor. Deixou a sua glória, Pai. Oh Deus, aquele anjo visitou Maria, Pai, e disse que ela teria um filho, e ele seria o Salvador do mundo. Ele morreria em nosso lugar, mas nos traria vida. A morte dele nos deu vida, Pai. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para declarar que só Tu és Senhor. Não há nome igual ao Teu, Pai. E um dia, Senhor, todo joelho se dobrará e declarará que só Tu és Senhor. Aleluia. Só Tu és Senhor. Não há outro nome igual ao Teu, Pai. Aleluias. Oh, aleluia. Santo é o Teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluia, Senhor. Aleluias. Continue adorando o Senhor Jesus nessa noite, aleluias. Continue adorando o Senhor Jesus, aleluias. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Cante, por Ti vou caminhar. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, não existe outra direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Há de existir um novo amanhã preparado para mim. Cante, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante, a Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a mim. Tudo pode passar, Teu amor jamais te deixará. Sempre há de existir novo amanhã Preparado pra mim. Cante, preparado para mim. Preparado para mim. Uma vez mais, preparado para mim. Preparado para mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
palavra profética, se apresente ao Senhor Jesus. Jesus, cante, eis-me aqui, eis-me aqui. Cante uma vez mais. Santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto nesta noite, dispostos a ouvir a tua voz, a sentirmos o teu toque profundo em nossa alma, Senhor Deus. Só tu tens as palavras certeiras que abrem as portas do nosso coração, Pai. Obrigado porque tu estás no meio de nós. A tua presença já pode ser sentida em nosso meio. Oh, nós estamos aqui com o intuito apenas, Pai, sermos tocados pelo Senhor, Pai. Ache em nós, Senhor Deus, um coração disposto a lhe oferecer, Senhor Deus, louvores nesta noite. Ache em nós um coração disposto a lhe agradar nesta noite. Ache em nós um coração disposto, Senhor Deus, a te adorar nesta noite, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa-nos nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, meu amado, nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Como bem disse o nosso irmão Rodrigo aqui, profeticamente nós dissemos: Jesus, eis-me aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente uma família muito especial que está conosco, família do nosso irmão Fabrício e nossa irmã Silvana, e todos os seus convidados especiais que estão com ele nesta noite, que dão a honra, né, de ladeá-lo nesta noite. Eles irão apresentar a pequena Alice ao Senhor. Fabrício com a sua família, vem aqui conosco. O Fabrício foi discipulado por mim há alguns anos atrás. Nós tivemos a oportunidade de discipular esse casal. Já faz uns 5 anos, Fabrício, isso? Tem mais ou menos isso, né? Uns 5, 6 anos. Deus nos deu a honra, a alegria de discipular esta família. Agora essa família está aumentando, né, Rafa? O Rafa era pequenininho, agora o Rafa é um homem casado, louvado seja Deus. Olha como o tempo passa. Eu não tinha cabelo branco naquela época, o Fabrício tinha bastante cabelo, meus irmãos. Olha para você ver como que a coisa está. E louvado seja Deus, meus irmãos, o Senhor concedeu o privilégio dessa linda família gerar este presente lindo, que é a nossa pequena Alice. Já um xeroquinho de todos os filhos, né? Ela veio, né? O olhinho, a mesma coisa, xeroquinho, né? E louvado seja Deus, está aqui a Silvana, está aqui o Fabrício, meus irmãos. Este casal maravilhoso que Deus nos deu a honra de conhecer alguns anos atrás, nos deu a honra de compartilharmos a respeito de Jesus, ver eles descer as águas do batismo e agora completando esta alegria, depois de 21 anos, né, Rafa? Louvado seja Deus. Está aí a nossa pequena Alice, né?
Eles têm mais uma filha linda e agora o Senhor deu a honra, né, de nós termos aqui em nossos braços a pequena Alice Gobo Martins Franco. Já vem com o nome de artista famoso, né? Louvado seja Deus. É para nós, meus irmãos, um lindo privilégio apresentarmos os nossos filhos ao Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus foi apresentado, não diferente. O Fabrício, assim como José e Maria, trouxeram a linda Alice para ser apresentada ao Senhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesta hora. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, deixa eu apenas localizar o texto, perdão, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16, Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós iremos ler do verso 13 ao verso 16. Para quem não sabe, meus irmãos, Jesus era apaixonado pelas crianças. Jesus amava a companhia das crianças. E quem não gosta da companhia das crianças, né? Sinceras, amorosas, sempre pacíficas. Assim nos diz a palavra do Senhor. Traziam-lhe as crianças para que Jesus as tocasse. Mas de repente os discípulos disseram para que aquilo acabasse. Jesus, porém, vendo isto, lhes disse: deixe vir a mim os pequeninos, as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Em verdade eu vos digo, que quem não receber a mim de uma maneira como uma criança me recebe, eu não estarei nele. E tornando a pegar as crianças nos braços, Jesus as abençoou. Amém? Jesus amava abençoar as crianças, Rodrigo. E nós precisamos ter esse costume em nosso coração. A Bíblia diz que o batismo, ele é para a remissão dos nossos pecados. Quando eu me batizei, eu professei a minha fé em Jesus Cristo, dizendo: eu me arrependo de todos os meus pecados. Então eu fui batizado. Mas vocês acreditam que a Alice tem algum pecado para se arrepender? Babei na camiseta do papai. Soltei leitinho na mamãe. Não tem pecado ainda para se arrepender. Ela está no estado de inocência e pureza. Mas a Bíblia diz que, como sinal da graça de Deus, nós devemos apresentar os nossos filhos ao Senhor. E o que nós faremos nesta noite é apresentar a Alice ao Senhor Jesus, para que a Alice tenha uma vida longa e abençoada. A Bíblia diz: para que os meus pequenos não se percam. Assim nós rogamos ao Senhor nesta noite, para que a Alice nunca se perca, mas ande sempre nos caminhos do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, se você puder. Se você puder, estenda suas mãos em direção a esta belíssima família e oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida do Fabrício, Senhor Deus. Este homem, Senhor Deus, que o Senhor colocou no caminho da Silvana, Senhor Deus. Obrigado pela vida da Silvana, Senhor Deus. Esta mulher que o Senhor colocou, Senhor Deus, no caminho do Fabrício, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos seus filhos, Pai. Crianças abençoadas, educadas, Senhor Deus, cheios de amor, Pai, que nós nutrimos profundo carinho, Senhor Deus. Mas de maneira especial, nós queremos lhe agradecer pelo presente que o Senhor enviou nos últimos meses a este casal, Senhor Deus, a pequena Alice, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai, como foi difícil, Senhor Deus, a Alice chegar até aqui, Senhor Deus. Por si ela já é vitoriosa, Senhor Deus. Já é, Senhor Deus, uma garota, Senhor Deus, uma menina, Senhor Deus, cheia de testemunhos para contar, Senhor Deus.
este parto, Senhor Deus, como foi difícil, esta gestação, Senhor Deus, como foi difícil, mas a tua mão esteve com ela, Senhor Deus, e não será diferente, Senhor Deus. O Senhor continuará a proteger em todos os passos que ela der, Senhor Deus, e em todos os dias da sua vida. Nós rogamos o teu favor, a tua bênção sobre a vida da pequena Alice, Pai. E nós, como ministros do Senhor, Pai, abençoamos a Alice, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, meu amado. E eu peço para que agora, então, nosso irmão Fabrício e nossa irmã Silvana respondam solenemente, de maneira bem forte: sim, prometemos, as perguntas que eu os passo a fazer. Amados irmãos, diante de Deus e dessas testemunhas, vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor? Sim, prometemos. Maravilha, louvado seja Deus. Vocês prometem guiá-la diariamente no pleno conhecimento de Cristo, para que Alice possa conhecer o Senhor Jesus quando ela tiver esta consciência? Sim, prometemos. Vocês prometem, em sincera dedicação e solene amor a Deus, apresentar esta pequena garota ao Senhor nesta noite? Sim, prometemos. Baseado no que vocês prometeram, eu, como ministro de Deus, agora então apresento a pequena Alice ao Senhor Jesus. Amém? Vou pedir ao presbítero Cursino que me ajude. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, obrigado pela vida da Alice, Pai. Obrigado por este presente que o Senhor nos enviou. Pai, eu apresento a Alice ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, esta é a Alice. Alice, este é o teu Deus, e nós a apresentamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para que o Senhor lhe guarde, para que o Senhor lhe abençoe e para que o Senhor lhe dê muitos anos de vida na presença dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome. Deus abençoe a toda a família que está aqui conosco. Louvado seja Deus. Fabrício, eu cresci na Vila São Geraldo, né? Eu cresci na Vila São Geraldo. Eu estou olhando ali para sua vovó, eu estou reconhecendo ela, Fabrício. Eu acho que é da Vila São Geraldo, né? É isso mesmo? Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Na Rua Paraná, né? Eu nasci ali na Avenida Brasil, sou neto da Dona Lourdes, né? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Então, parabéns, Deus abençoe a família de vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado por estarem aqui. Louvado seja Deus. Amados, eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia. Nos próximos minutos, nós ouviremos a palavra do Senhor, palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu quero refletir com você de maneira breve sobre quem é o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus que nos livra do pecado e nos purifica de toda história de pecado que está sobre as nossas vidas. Palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Ele foi subindo, ou melhor dizendo, ele foi desprezado, e o mais indigno entre todos os homens,
homem de dor, experimentado no sofrimento e no trabalho, como alguém em quem os homens escondiam o seu rosto. Ele foi desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós os consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas vossas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviou pelo seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi tirado da sua linhagem, pois foi cortado da terra dos viventes, e pelo meu pecado ele foi atingido. Deram-lhe uma sepultura junto com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua geração. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, quero orar com você nesta noite. Bondoso Deus, querido Pai, esta é a tua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir os seus maravilhosos decretos. Fala conosco nesta noite, nós lhe pedimos humildemente, Senhor, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Traz a nós, Senhor Deus, a tua voz, de maneira sincera, especial. Nós queremos lhe ouvir, Senhor Deus, cada um, Pai, na sua própria especialidade, na sua própria, Senhor Deus, deficiência. Nos faz ouvir a tua voz nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Um dos nomes pelos quais nós conhecemos a Jesus na Bíblia é que ele é o Cordeiro de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar que Jesus é o Cordeiro de Deus preparado para a humanidade para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que João Batista declarou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que talvez nós não tenhamos dado conta é que a mesa da Santa Ceia, ela também está simbolizada na figura do Cordeiro de Deus. Nós temos aqui o simbolismo do pão, que lembra o corpo de Jesus, que na cruz do Calvário sofreu a agonia de receber o pecado da humanidade. Nós temos o suco da uva, que simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido até a sua última gota, para que eu e você tivesse o perdão de todos os pecados. Mas o que nós precisamos lembrar é que a Bíblia, ela é organizada em duas alianças. A primeira aliança, ela foi feita no Antigo Testamento. Foi uma aliança construída por Deus, para que todo homem que pecasse, tivesse uma maneira de estar ligado novamente a Deus. Nós precisamos lembrar que o pecado é a separação entre Deus e o homem. Toda vez que alguém peca, toda vez que eu ou toda vez que você peca, e o pecado é não fazer a vontade de Deus, nós nos separamos de Deus. O pecado, ele é um muro de separação, e quanto mais nós pecamos, mais esse muro de separação nos coloca distante de Deus. É por isso que existem muitas pessoas no mundo que estão separadas de Jesus, porque estão vertiginosamente construindo um muro
onde Jesus e eles estão decididamente divorciados. Mas nós precisamos lembrar que no Antigo Testamento, quando o homem pecava, Deus havia estabelecido um método para que essa separação fosse destruída. O método era que um cordeiro morresse. Então naqueles dias os homens separavam um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, e levavam até o sacerdote. O sacerdote, que era a representação, a figura da palavra de Deus naqueles dias, ele sacrificava, ele degolava o cordeiro, o sangue daquele cordeiro descia sobre o altar, a fumaça que subia era o simbolismo que Deus aceitara aquele sacrifício. E então aquela família, aquele homem, estava perdoado dos seus pecados. A Bíblia diz que esta aliança, ela se enfraqueceu com o passar dos anos. Os homens passaram a não acreditar mais na palavra de Deus, e essa separação começou a ficar cada dia mais gritante. Houve a necessidade de que o Cordeiro Pascual habitasse então em nosso meio. E a Bíblia diz que na perfeição dos dias, Jesus veio à terra e ele se fez como o Cordeiro de Deus. Ele subiu na cruz e ele morreu para que eu e você tivesse perdão de todos os pecados. E nessa noite eu desejo ministrar em seu coração o porquê nós afirmamos categoricamente que Jesus é o Cordeiro de Deus, preparado para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele é o Cordeiro profetizado. João Batista olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz que este Cordeiro que foi identificado por João Batista, ele foi profetizado nas páginas bíblicas. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, que há uma promessa de que a serpente iria ferir o calcanhar da mulher, mas o fruto do ventre da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Existia uma promessa que uma mulher geraria um filho, e este filho, gerado de maneira humana, remiria a humanidade. Essa promessa estava falando a respeito de Jesus. Os profetas e os sacerdotes tiveram visão, profetizaram a respeito de um cordeiro. Nós lemos aqui a passagem do livro de Isaías que diz que como um cordeiro ele desceu à mão dos homens que iriam o matar. A Bíblia diz que ele é o cordeiro profetizado desde as páginas do Antigo Testamento até o dia que ele é identificado. A Bíblia nos ensina e nos deixa afirmar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu fui fazer compra há poucos dias atrás, e a minha esposa pediu para que eu pegasse uma barrinha de sabão que tira manchas. Ela falou: Murilo, pega para mim por gentileza essa barrinha de Vanish. E eu peguei aquela barrinha. Quando eu peguei aquela barrinha, eu vi assim escrito em letras bem garrafais, vermelha no rótulo: tira todas as manchas. Eu peguei, olhei para o sabonetinho assim, para o sabãozinho, e falei: que pretensão, né? Que pretensão. Tem mancha que você não tira, camarada. Tem mancha que só o sangue de Jesus vai tirar. Do nosso passado, da nossa história, daquilo que cometemos, daquilo que erramos, somente o sangue de Jesus pode reparar. E é este sangue deste Cordeiro que está sobre nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor manteve uma promessa de aliança para conosco. Deus irá prover para nós um Cordeiro que irá nos ligar novamente ao Pai. Jesus é o Cordeiro provido nos céus para a manutenção da nossa santidade, da nossa salvação. É por isso, meus irmãos, que o homem não deve buscar em outro lugar aquilo que em Jesus já foi oferecido. Nós não precisamos, meus irmãos, buscar salvação em outro nome que não seja Jesus. A Bíblia diz que não nos foi dado outro nome para a salvação dos homens que não tenha sido Jesus. Se Jesus é a nossa fonte de salvação, se Ele é o Cordeiro de Deus que nos repara, Ele faz com que a nossa comunhão ela seja reparada novamente com Jesus, com o Pai. Por que muitas vezes, meus irmãos, nós menosprezamos
o nosso relacionamento com Deus. Você já viu, meus irmãos, que antes de um casamento acabar, a aliança que mantém aquele casal, ela começa a ficar fragilizada. Os compromissos, os votos de fidelidade, aquilo que foi um dia construído sobre amor, começa a ficar flácido e desmoronar. Eu lembro que um dia eu prometi ser fiel, mas agora essa promessa já não é mais levada tão em conta. Eu lembro que um dia eu prometi cuidar, mas hoje eu já não estou cuidando. Eu vivo uma vida mais egoísta do que uma vida abdicada ao cuidado. É assim que muitas vezes a nossa aliança permanece com Deus. No nosso casamento com Deus, muitas vezes a aliança que foi feita para nos manter unidos está enfraquecida. Nós olhamos para Jesus como alguém que olha para um cônjuge sem interesse. Eu estou casado, mas não tenho interesse nenhum em ficar junto. Quantas vezes nós olhamos para o Cordeiro de Deus, que fez a manutenção da salvação, que garantiu a nós este passo. Nada poderia ser feito pelo homem, a não ser o Cordeiro doar a sua vida. Ele doou. Quantas vezes nós olhamos para Jesus, meus irmãos, e o menosprezamos? Em segundo ponto, nós olhamos e vemos que Jesus é o Cordeiro tipificado. Ele é o Cordeiro perfeito. A Bíblia diz que era necessário um Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. As pessoas que cuidavam deste Cordeiro tinham o cuidado de fazer com que este Cordeiro chegasse à idade perfeita, sem nenhum tipo de machucado, de imperfeição. Quando o sacerdote ia sacrificar o Cordeiro, ele analisava se as juntas, se o artêmio do Cordeiro nunca havia sido quebrado, se o Cordeiro era perfeito, e se o Cordeiro tivesse algum defeito, ele era rejeitado. Jesus é o único caminho perfeito ao Pai, meus irmãos. Na vida existem muitos atalhos, mas só um caminho nos leva a Deus. Ele mesmo disse em João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o Cordeiro tipificado das páginas do Antigo Testamento. Não existe nenhum Cordeiro que possa ser representado que não seja Jesus. Em terceiro lugar, Ele é o Cordeiro identificado, como nós já falamos nessa noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que João Batista, ao olhar para Jesus, disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que quando o anjo visitou Maria, ele disse: e do fruto do seu ventre nascerá o Salvador de todos os homens. A Bíblia diz que quando Deus visitou em José, em sonho, ele disse: e você será pai do Messias, o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que quando o Senhor atendeu a oração de Zacarias, ele disse que Maria estaria gerando o Salvador do mundo. A Bíblia diz que quando Simeão, o sacerdote que estava no templo, vê Maria entrando, ele canta jubilosamente e diz: eis que o Salvador do mundo nos foi dado. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro identificado. Não existe Vênice, não existe tira-mancha, não existe alvejante que possa nos lavar de uma vida de pecado que não seja o Cordeiro que em Cristo foi identificado. Ele é o Cordeiro de Deus que nos limpa e que nos lava de todo o pecado. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos perdoar de todo tipo de pecado e tirar de nós a culpa. Ele é o enviado por Deus para vencer o pecado do mundo. Meu irmão, quantas vezes nós procuramos em terapeutas, em psicólogos, em psiquiatras, o que a Bíblia já nos ofereceu? O perdão. Quantas vezes nós buscamos uma vida toda e vivemos amargurosamente porque não obtivemos o perdão? Jesus já nos ofereceu o perdão, meus irmãos. A velha aliança dizia que o Cordeiro tinha que morrer para que houvesse perdão. A nova aliança, sabe o que ela ensina? O Cordeiro já morreu, você já está perdoado. Você precisa tomar posse desse perdão que já lhe foi dado pela fé em Cristo Jesus. Meu irmão, você já está perdoado de todos os seus pecados.
Você não precisa de um cordeiro, o cordeiro já apareceu, ele já morreu. Pela fé você precisa tomar posse disso. Em penúltimo, ele é o Cordeiro de Deus glorificado. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando João avistou o trono do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, ele vê um cordeiro que tinha o rosto dividido em duas faces. De um lado era um cordeiro, mas de outro lado era o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus, ele desceu às sepulturas, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus Pai, sentado num trono de glória, e de lá ele governa a sua igreja. A Bíblia diz que os anjos do Senhor glorificam a Ele 24 horas por dia. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e lavou e comprou a humanidade através do seu sangue. A Bíblia diz, meus irmãos, que no último dia, na bodas de Caná, na Sião que está preparada para todos nós, na Jerusalém que um dia nos será dada, a Bíblia diz que só entrará naquele local aqueles que tiverem as suas vestes lavadas e embebidas no sangue do Cordeiro de Deus. A sua vida, ela está lavada no que, meu irmão? Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo com esta vida. Não perca tempo com os prazeres desta vida. Não perca tempo em querer ser aquilo que você não é. Invista o seu tempo em lavar a sua vida no sangue do Cordeiro. Lave a sua voz no sangue do Cordeiro. Eu quero te perguntar, meu irmão, as suas redes sociais, elas estão cheias do sangue do Cordeiro? O seu testemunho, ele está cheio do sangue do Cordeiro? A sua voz, a sua fala, ela está cheia do sangue do Cordeiro? Porque é o sangue do Cordeiro que nos purifica de toda a culpa do pecado. Tira o sangue do Cordeiro de nós, o que vai ter? Vai ter o Murilo, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falhas graves. Coloca o sangue de Jesus em mim. Então tem um pecador lavado e redimido neste sangue bendito e maravilhoso. Por último, ele é o Cordeiro magnificado. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, honra, sabedoria e força, glória e todo louvor. Nós estamos aqui nesta noite, meus amados, para honrar e recompensar o Cordeiro de Deus que um dia morreu por nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que até o último dia da nossa vida, na volta de Jesus, nós iremos relembrá-lo através do pão e do suco de uva. Eu quero, meu irmão, nesta noite, lhe perguntar: quem é o Cordeiro de Deus para você? Ele é aquele que te lavou? Ele é aquele que te lava? Ele é aquele que morreu e deu a vida dele por você? Ele é aquele que é honrado por você todos os dias? Quem é o Cordeiro de Deus que te lava de todo o pecado? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e dizer: ó Senhor Deus, Tu és o Cordeiro que um dia me redimiu, Pai. Eu lhe recebi como Cordeiro de Deus em meu coração, mas muitas vezes eu tenho menosprezado, muitas vezes eu tenho banalizado e tenho lhe deixado para trás. Senhor, eu quero lhe receber como o Cordeiro que foi profetizado nas páginas da Sagrada Escritura. Eu quero lhe receber como o Cordeiro que foi tipificado, Senhor Deus. Não há outro que possa representar o Cordeiro que não seja o Senhor. Eu quero, Senhor Deus, receber o Senhor como o Cordeiro que foi identificado, como aquele que foi, Senhor Deus, de fato chancelado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero lhe receber, Senhor Deus, como o Cordeiro que está glorificado diante do Pai,
que foi humilhado, mas hoje se assenta no trono. E eu quero receber o Cordeiro, Senhor Deus, que é magnificado, porque toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor Deus, é do Senhor, Pai. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado do meu coração também. Ó Cordeiro de Deus, que visitou a humanidade, visita o meu coração nesta noite, visita o coração desta igreja. Oh Senhor, não deixa o pecado me vencer, não deixa, Senhor Deus, a minha performance me enganar, não deixa, Senhor Deus, Pai, os vícios me deterem, Senhor Deus, não deixa, Senhor Deus, Pai, o meu eu se levantar. Cordeiro de Deus, vive dentro de mim. Cordeiro de Deus, domina o meu coração, o meu pensamento, a minha voz, o meu ouvir, o meu falar, os meus passos. Cordeiro de Deus, visita o meu lar, o meu casamento, a vida dos meus filhos. Cordeiro de Deus, visita o meu ministério nas imperfeições que nele há. Cordeiro de Deus, visita as áreas da minha vida que necessitam ser purificadas e lavadas em teu sangue. Tu és o Cordeiro de Deus, e nós estamos aqui para relembrar nesta noite que tu és o Cordeiro preparado nos céus para perdão dos nossos pecados. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado do meu coração também nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar os nossos líderes aqui à frente, os nossos oficiais, para que juntos nós possamos cear. Esta celebração já está se encerrando, mas antes de se encerrar, nós relembraremos a ordem que Jesus conferiu também aos seus discípulos, que chega a nós no dia de hoje. Eu quero te convidar a estender as suas mãos em direção a estes elementos, orando e consagrando ao Senhor. Pai querido, nós consagramos ao Senhor o suco da uva, memória do teu sangue, Senhor Deus, sangue que foi derramado na cruz do Calvário, em memória, Senhor Deus, de nós. Este, Senhor Deus, é o pão que simboliza o corpo de Cristo, que na cruz foi esmagado, moído e transpassado, para que nós tivéssemos os nossos pecados então perdoados. Nós os consagramos em nome do Pai, os consagramos em nome do Filho e os consagramos em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai receber aí no seu lugar um pão e um suco de uva, memória do sangue e do corpo de Jesus que por nós foi dado. Se você está em plena comunhão com Jesus e em plena comunhão com a igreja, se você é batizado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós então lhe convidamos a vir nesta noite cear. Vem cear, o Mestre chama nesta noite. Vem cear. Receba o sangue e o corpo de Jesus para a remissão dos vossos pecados. As alturas, onde ouço a sua voz, Aleluias. fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora. Nós vamos estar orando antes de cear. É um momento que eu e você precisamos adentrar diante da presença de Deus e pedir perdão para Ele pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e clamar que o sangue de Jesus Ele possa ser sobre as nossas vidas nessa noite, para que nós venhamos ser sarados, para que nós venhamos ser transformados, para que nós venhamos sair daqui diferentes. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de poder, ó Deus, reconhecer a Tua grandeza, de reconhecer, ó Pai, tudo aquilo que, ó Jesus, o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, para que hoje, Senhor, mesmo sendo falho, pecadores, Senhor, errôneos, Senhor, nós podemos entrar diante da Tua presença e clamar pelo Teu sangue, sangue vertido na cruz do Calvário, corpo que foi ali, Senhor, chicoteado pelas nossas vidas. Pai, eu sei que muitos de nós essa noite, quem sabe não estão em condições, ó Pai, de entrar diante da Tua presença, mas através do sangue de Jesus vertido naquela cruz, ó Pai, Senhor, nós temos, ó Pai, o livre acesso até Ti. Deus, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e muitas das vezes nós não estamos fazendo como devíamos fazer. Mas nós pedimos perdão, Senhor, porque quem sabe não estamos vivendo, ó Pai, realmente, ó Pai, um evangelho pleno nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós pedimos perdão nessa noite, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo, ó Deus, fala ao nosso coração. Precisamos melhorar, precisamos nos esforçar, precisamos, ó Pai, nos dedicar, ó Deus, na Tua obra. Mas os dias estão maus, a pandemia está aí, as coisas estão difíceis, sim, mas o Senhor, ó Pai, deu a Sua vida por nós. Isso não pode deixar, Senhor, que nós venhamos parar. Isso não pode deixar, Senhor, que nós venhamos deixar, ó Pai, os nossos ministérios, aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de lado. Não, Senhor. Pai, minha oração nessa noite, que o Teu Espírito, Senhor, nos fortaleça, Pai, porque quem sabe, Senhor, nós estamos cansados, quem sabe nós estamos, ó Pai, pensando em parar, quem sabe nós estamos, ó Senhor, querendo desistir. O Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, possa, ó Deus, nos levantar, nos colocar, ó Pai, de pé mais uma vez, para que nós possamos continuar essa caminhada, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, até que o Senhor venha nos buscar, ó Pai. Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, que nós possamos, ó Pai, celebrar e participar dessa ceia, Deus, limpos, ó Pai, alvos como a neve, Senhor, pois eu sei que essa é a Tua vontade, eu sei que esse, ó Pai, é o Teu querer essa noite para as nossas vidas.
Pai. Limpa-nos, Senhor. Derrama, Senhor, o sangue puro carmesim sobre as nossas vidas, tirando, arrancando, ó Pai, todo o pecado, ó Pai. Senhor, toda impureza, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, ó Senhor, de entrar diante da Tua presença, Pai. Senhor, que o Teu sangue, Senhor, nos limpe nessa noite, para que nós possamos, ó Pai, estar diante da Tua presença, de uma maneira, ó Senhor, santa e agradável, ó Pai, pois Tu és fiel, digno, ó Pai, de honra, de glória, de louvor e de adoração, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tu és maravilhoso sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro morreu, mas Ele ressuscitou em nossos corações, para que o pecado esteja morto e o Cordeiro esteja vivo. Por quê? Muitas vezes é o pecado que está vivo e o Cordeiro que está morto. Eu quero te perguntar, meu irmão, em seu coração nesta noite, é o pecado que está vivo ou o Cordeiro? É o pecado que está morto ou é o Cordeiro que está morto? Levando Ele em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos pelo pecado, pudéssemos viver na justiça, e pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Havendo Jesus tomado o pão e tendo dado graças, Ele partiu e lhes disse: este pão é o simbolismo do meu corpo, que é oferecido por vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Comamos nesta noite do pão, o corpo de Jesus. Aleluias. Oh, teu corpo que sofreu a agonia do pecado, as gotas de sangue que o Senhor transpassou no Getsemane, a coroa de espinhos que lhe foi dada, os cravos em suas mãos, seus pés que foram feridos, seu corpo que sofreu a agonia de uma morte na cruz, Pai, as chicotadas que o Senhor levou, o escárnio que o Senhor ouviu, eram meus, Senhor Deus, não eram seus, Pai. Aquele pecado não era seu, era meu, Senhor, mas porque o Senhor tomou, Pai, o castigo, o Senhor me deu a vida, Pai. Aleluias. Obrigado, ó Pai. Por semelhante modo, havendo Jesus ceado, tomou Ele-se o cálice da nova aliança e nos disse: este cálice é a memória do meu sangue que na cruz foi derramado por todos vós. Todas as vezes que tomar deste cálice, anunciarão a minha morte até o dia da minha volta. Tomemos todos do suco de uva a memória do sangue de Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque neste momento na qual celebramos esta Santa Ceia, ó Pai, celebramos, Senhor, este momento de reconciliação contigo, Senhor.
Pai, que nós venhamos a compreender o real sentido do Teu corpo que foi esmagado naquela cruz e do Teu sangue vertido naquela cruz em remissão dos nossos pecados, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, mas pela graça e misericórdia que só o Senhor tem conosco, é que nós temos esse privilégio, nós temos essa nova oportunidade de escrever uma nova história em nossa vida, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz, nos dando essa oportunidade, Pai, de celebrarmos juntos mais uma vez a Santa Ceia, a reconciliação com o Senhor, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, dia após dia compreender do que tudo que foi feito já por nós, do Cordeiro que foi sacrificado em nosso favor, Senhor, que nós possamos reconhecer e tomar posse, Senhor, do sacrifício do Cordeiro sem mancha, do Cordeiro imolado, do Cordeiro que tomou o nosso lugar, Pai, que nós possamos ter essa identidade em Cristo Jesus, porque sem o sangue do Cordeiro que nos lava e nos redime de todo pecado, nós não temos poder, se nós não temos, Senhor, a identidade de sermos nada, Senhor, pois nós não somos merecedores, se não fosse a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ó Senhor, recebe, Senhor, o nosso clamor, recebe essa nossa oração, ó Pai. Toma o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor, que nós sejamos limpos, Senhor, de todo pecado. Nós temos, Senhor, a liberdade de o Senhor ter acesso, Senhor, ao mais íntimo do nosso coração, retirando, Senhor, todo pecado, retirando tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, ó Pai, e que nós possamos nesta noite receber algo novo de Ti, Senhor, receber e ter a convicção de que o sacrifício que foi feito naquela cruz, é por isso que nós estamos aqui de pé, é por isso que nós prosseguimos, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim e por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por isso que nós Te agradecemos nessa noite, em um nome santo, santo, santo de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé e com as suas mãos erguidas aos céus, receba a bênção apostólica nesta hora. Que o amor de Deus, a graça de seu Filho Jesus Cristo e as doces e maravilhosas comunhões do Espírito Santo de Deus recaiam sobre vós, Igreja do Senhor. Ide em paz, e sobre esta paz permanecei. Nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E os que acreditam nesta bênção digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma semana ricamente abençoada em Cristo Jesus. Os nossos diáconos estarão ao fundo da igreja, recebendo a sua adoração, o seu dízimo e a sua oferta. Fique à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor nesta noite.